a chacina de Piós. Um crime que foi protagonizado por brasileiros do outro lado do Atlântico. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Rafa Master 88. Eu sou o Rafael Viana e no vídeo de hoje, atendendo os pedidos da inscrita Fala-me, contaremos o triste caso sobre a chacina de Piós. Mas antes, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, dê aquela força pra gente crescer, galera, beleza? Tamo junto? Então, solta a intro. Tudo começa com a família de Marcos Campos Nogueira, de 39 anos, e sua esposa Janaína Santos Américo, e mais seus 2 filhos, uma família de João Pessoa, Paraíba. Marcos era um homem de bem, muito religioso e sem vícios. Era um homem de família. Ele vivia desde 2001 na Espanha, onde havia morado em várias cidades devido à área que ele atuava, que era a área de restaurantes. Ele morou em cidades como Corunha e a última foi em Piós. Em 2009, Marcos voltou por um tempo para João Pessoa, onde conheceu Janaína. Eles começaram a namorar e se casaram em 2012 e em 2013 tiveram seu primeiro filho. Então, em 2014, a família resolveu se mudar novamente para a Espanha e vão para a cidade de Valladolid, até que em 2015 nasce o segundo filho do casal. Logo em 2016, o restaurante que Marcos trabalhava fechou, então ele foi morar em Torrezón de Ardoz. Meses depois, Patrick Gouveia, um jovem de 19 anos, era sobrinho de Marcos, se muda para Torrezón e vai morar junto com a família dele. Patrick morava em João Pessoa e queria se tornar um jogador de futebol. Então ele vendeu seu carro pela metade do preço e foi tentar a carreira na Espanha. Como o Patrick tinha o objetivo de ser um jogador de futebol, ele havia morado em vários locais. Ele morou em Londres e Portugal. Suas atividades eram somente os treinos em um time local de Torrezón, a cidade que ele estava morando atualmente, e outras atividades físicas em uma academia. Ele se mantinha com o dinheiro que era enviado pelo seu pai, um radiologista de prestígio. Era um jovem de poucas palavras, porém ele era muito educado e não tinha nenhum problema, a não ser um episódio quando ele tinha 16 anos em 2013, onde ele foi detido por 45 dias após esfaquear um professor na sala de aula lá no Pará. Segundo os relatos de Marcos e Janaína, Patrick era um jovem difícil de lidar. Janaína se queixava para a mãe dizendo que Patrick era grosseiro com ela e seus filhos, e um dia ele chegou a dizer para jogá-los no lixo que eles deveriam morrer. Janaína tinha medo de Patrick. Já Marcos dizia que Patrick não era o mesmo jovem quando conviveram junto no Brasil. Ele disse que só o tolerava em consideração ao seu irmão François, que era o pai de Patrick. Em agosto, a família faz um contato com seus parentes no Brasil para contar que havia se mudado para a cidade de Piós, que era uma cidade que ficava a 60 quilômetros de Madrid, onde Nogueira começaria um novo emprego. Neste momento, o Patrick preferiu continuar morando lá em Torrezón, porém Marcos disse que depois de estabelecerem em Piós, ele viria buscá-lo. Passando alguns dias, Marcos ele tenta falar com Patrick, porém ele não consegue. E ao falar com a proprietária da casa que ele morava anteriormente, ela disse que Patrick havia mudado para um hotel. Marcos mandou várias mensagens de voz para saber como ele estava, o que tinha acontecido. Marcos queria levá-lo para morar junto da sua família. Porém, Patrick não respondeu as mensagens e aparentemente tinha lhe bloqueado no celular. Logo, Marcos imaginou que, quando acabasse o dinheiro, Patrick apareceria de volta. No dia 17 de agosto de 2016, um morador de La Arboleda, que era o condomínio que Marcos e sua família moravam, se queixou de um mau cheiro vindo de uma das casas, que aparentemente era a casa de Marcos. Por volta da 1h deste dia, agentes de polícia encontraram 6 sacos de lixo grandes empilhados na sala de estar com um terrível cheiro. Em um deles estava o tronco de um homem de 40 anos. E no outro saco, suas extremidades. Em outros sacos havia um corpo esquartejado de uma mulher de idade semelhante. E por fim, nos 2 últimos sacos, os cadáveres de 2 menores de idade, 2 crianças. E coincidentemente, o último contato de Marcos com seus familiares no Brasil ocorreu no dia 16 de agosto. A perícia chegou ao local e verificou os corpos, e pela documentação encontrada na casa, mais os exames de DNA depois da necrópsia, foi confirmado que aqueles corpos mutilados se tratavam de Marcos e sua família. As fechaduras das portas não estavam forçadas, então os investigadores acreditavam que o assassino entrou na casa sem violência. E aparentemente as vítimas o conheciam. Também foi verificado que o local foi limpo depois do crime e o assassino sabia como matar de forma rápida. Pelo estado de decomposição dos corpos, foi avaliado que eles estavam ali pelo menos um mês após a morte. E como o local não tinha muita mobília,
Os investigadores acreditaram que aquelas pessoas estavam fugindo e sofreram um acerto de contas. Os vizinhos não tiveram conhecimento do crime, o qual só foram descobrir pelos noticiários na televisão. O condomínio onde foram encontrados os corpos, o vigilante costumava entrar e sair da guarita de forma aleatória, com o horário final do expediente às 20 horas da noite. As investigações não levaram a nada, nenhum sinal de quem poderia ter cometido aquele ato bárbaro. Aparentemente, o único sobrevivente daquele ataque foi o sobrinho de Marcos, o Patrick, porque ele não estava no local do crime. Quando os familiares de Marcos ficaram sabendo da trágica notícia, todos ficaram estatelados. Logo, eles comunicaram ao Patrick sobre a morte dos seus tios e sobrinhos, já que ele não sabia de nada. Ana Nogueira Gouveia, a irmã de Patrick, pediu que ele retornasse imediatamente para o Brasil, temendo que ele fosse o próximo a morrer, já que aquele crime era muito misterioso. Então Patrick compra as passagens de volta para o Brasil, como foi aconselhado pela sua irmã. Dias depois, a Guarda Civil, já em fase de investigação, identificou o DNA de Patrick em um jogo de facas profissional na cozinha da família. O que parecia normal, pois eles conviveram muito tempo juntos, isso aí era uma coisa meio que normal. As investigações avançaram rapidamente, então muito estranhamente Patrick decidiu voltar para o Brasil antes do previsto, mudando as datas da sua passagem de volta, alegando medo depois de ter ficado sabendo sobre os assassinatos. Neste meio tempo, as investigações se intensificaram e já era descartada a hipótese inicial de um ajuste de contas cometido por matadores profissionais. E o mais estranho, o DNA de Patrick foi encontrado nas sacolas, na fita isolante utilizada para fechar os sacos e ainda tinha gotas de suor dele no chão. Além disso, os investigadores conseguiram o número do celular de Patrick através de um padeiro que entregava pão todos os dias naquele imóvel. Então o rastreamento do celular indicava sua presença em Piós na tarde de 17 de agosto e na manhã seguinte. Então Patrick se torna rapidamente o maior suspeito, conforme tudo indicava, além de aparentemente estar fugindo para o Brasil. Então, por questões de uma hora, no dia 22 de setembro de 2016, Patrick não foi capturado pela Guarda Civil quando voltava para o Brasil. A polícia novamente tentou prendê-lo quando seu voo fez escala em Portugal, mas eles não chegaram a tempo. Os investigadores entraram em contato com o pai de Patrick, que por telefone disse não saber de nada sobre o seu filho. Aparentemente ele estava mentindo, porque as câmeras de segurança do aeroporto no Brasil o identificou esperando pelo filho. Os holofotes internacionais, em apenas 4 dias após a descoberta do corpo, já estavam totalmente voltados para Patrick, um familiar que parecia ter fugido. As investigações estavam completas e Patrick realmente parecia ser o autor do crime. Mas por quê? Os investigadores da Guarda Civil e um juiz espanhol insistiram que Patrick era o assassino, utilizando as provas colhidas no local do crime. E isso acabou gerando dúvidas em sua própria família. Mas chegando na Espanha e conhecendo todas as provas colhidas contra o jovem, Ana entendeu que aquilo era mais sério do que parecia. Então ela procurou o conhecido advogado Eduardo de Araújo Cavalcante, que assumiu o caso achando que seria uma coisa simples, um mal-entendido, até se deparar com uma carta rogatória de um juiz espanhol solicitando a extradição de Patrick pelo quádruplo assassinato de seus familiares. Cavalcante não tinha nenhuma estratégia para defender seu cliente devido a não ter acesso às provas, e ele não conseguiu nenhuma informação da polícia, então ele achava muito difícil fazer alguma defesa. Patrick sempre negou seu envolvimento, então o advogado decidiu levá-lo à Polícia Federal para que ele prestasse seu depoimento. Como a polícia espanhola tinha afirmado haver encontrado o DNA do suspeito na cena do crime, os policiais brasileiros pediram ao Patrick amostras de sangue e saliva, e ele aceitou normalmente, então ele foi liberado para ir embora com seus pais. Os investigadores espanhóis não gostaram nada da sua liberação, já que eles estavam convencidos que tinham resolvido o caso, então foi decretada uma ordem de prisão internacional pela Espanha, porém essa ordem não tinha validade no Brasil. Logo, sem provas concretas na mão, a lei brasileira não permitia que a polícia estrangeira prendesse um acusado em outro país. Patrick passou quase um mês trancado na casa dos seus pais na Paraíba e se declarou inocente o tempo inteiro. Porém, devido à contundência dos indícios, ele foi convencido pela sua irmã a se entregar na Espanha. Ana achava que a situação carcerária da Espanha era menos pior do que a do Brasil, e ele não sobreviveria nem um mês. Então ela negociou a entrega do seu irmão Patrick com as autoridades brasileiras e depois com a Guarda Civil espanhola. Patrick era alvo de um mandado internacional de prisão, então ele disse aos pais que iria à Espanha para esclarecer as coisas, mesmo sabendo que chegando lá ele iria ser preso. Depois que o avião decolou, a Guarda Civil da Espanha foi informada da sua viagem, então monitorou o voo até o pouso em Madrid. Quando chegou, Patrick foi algemado. Ele foi conduzido até uma delegacia e prestou depoimentos a um juiz. Então ele confessou ter assassinado e esquartejado os tios e primos.
Então a Promotoria Provincial de Guadalajara pediu a prisão provisória de Gouveia e ele dormiu em uma prisão espanhola. Patrick disse em seu depoimento que teria problemas mentais e queria se vingar do seu tio Marcos por se sentir abandonado. E ele também disse que Marcos ameaçou a entregá-lo a autoridades espanholas porque ele estava irregular na Espanha. O crime. Patrick procurou em site de buscas várias formas de matar uma pessoa de forma rápida. No dia do crime, ele havia comprado sacos de lixo industrial, fitas isolantes, uma pá e uma faca. Em seguida, ele passou em uma pizzaria e comprou 2 pizzas com o argumento de querer almoçar com sua tia Janaína. Então, às 14 horas do dia 17 de agosto de 2016, Patrick chega ao condomínio da família do seu tio e bate na porta. Ele é recebido pela Janaína, que o convida para jantar as pizzas. Nesse momento, seu tio Marcos não havia chegado. Janaína estava sozinha com as crianças, então Patrick comeu junto com os 3. Logo em seguida, Janaína vai para a cozinha para poder lavar a louça. Neste momento, surge outro personagem. Marvin Henriques Correia, que era um amigo de Patrick lá da Paraíba, um estudante de 18 anos, o qual ele tinha conhecido em uma festa do colégio. Marvin, através de mensagens de WhatsApp, deu conselhos em tempo real de como cometer o crime e esconder os corpos. Janaína estava lavando a louça. Patrick se aproximou por trás e ficou do lado dela, quando rapidamente cravou a faca em seu pescoço, rompendo a artéria aorta e sua jugular, sem tempo nem mesmo dela perceber. Janaína caiu no chão ensanguentada. Patrick manda fotos e mensagens para Marvin de todo o ato. Logo, ele foi atrás dos seus primos, que nesta hora se agarravam um ao outro. Então Patrick começou a rir, porque eles não se mexiam, eles estavam apavorados em estado de choque. Nesta hora, ele manda a seguinte mensagem para o Marvin. As crianças ficaram gritando. Massa que os pirralhos nem correm, só ficam travadão. O pirralho de 1 ano falava algumas coisas, mas na hora ele não falava nada não. Então Patrick, com muita frieza, cortou a garganta das 2 crianças e jogou seus corpos em cima do corpo de Janaína já sem vida. Patrick estava pensando em enterrar a tia e seus 2 primos utilizando a pá, para a hora que o Marcos chegasse ele não desconfiasse de nada, porém o concreto era muito duro e ele não conseguiu sequer chegar ao solo. Logo ele optou por esquartejá-los e colocar as partes do corpo no saco plástico. Em seguida ele limpou o chalé com água sanitária, esperando seu tio chegar após as 22 horas. Neste meio tempo, Patrick mandou fotos e trocou mensagens com Marvin. Ele dizia que se sentia feliz, porém ele estava impaciente com a demora do seu tio. Em uma das mensagens para Marvin ele disse: "Chega aqui às 22 horas, estou com fome, esse viado não chega, está tudo seco e tem que sujar tudo outra vez. Voltar a partir o corpo pela metade outra vez, colocar os órgãos numa sacola, depois limpar. Espero não falhar matando esse merda." Ainda mandou um link com a pesquisa falando sobre quanto tempo um corpo levava para se decompor. Logo Patrick toma um banho no local e faz um lanche de atum e fica esperando seu tio no jardim. Tempos depois, o portão faz um barulho. Patrick percebe que seu tio Marcos havia chegado, então ele vai até a porta para o receber. Os 2 conversavam na frente da casa, então Marcos entra e vai à frente. Quando ele vê sua família mutilada, ele começa a gritar. Nesse momento, Patrick disse: "Olha só, agora é sua vez." E por trás lhe crava a faca no pescoço, esperando que rompesse sua jugular também, para que sangrasse rapidamente. Após o crime, Patrick esquarteja o corpo do seu tio. Em seguida, em uma sequência de mensagens, ele disse: "Pelo menos meu tio é mais leve que a mulher dele. Mulher gorda da porra. Achei que era um homem. KKKKK." Marvin manda a mensagem: "Ajeita essas luvas direito. Deixa eu ver aqui o que mais tem a ser feito. Tem alguma coisa por aí? Ou alguma coisa que ligue você ao crime?" Patrick responde que não tem. Então Marvin diz: "Beleza, então está tranquilo. Fica pensando minuciosamente para não dar merda." Patrick disse que estava com a raiva pelo trabalho que teve ao esquartejar as vítimas e manda outra mensagem: "Eu acho que eu não sou um psicopata não, apenas não ligo para as coisas." Marvin envia outra mensagem o chamando de assassino. E Patrick responde: "Eu pensei que ia mudar algo em minha vida, tipo matar alguém. Eu pensei que ia me sentir vivo." Então Marvin diz que ele não tinha solução, que ele era um doente mental mesmo. Marvin fala para Patrick tentar enterrar os corpos e disse para ele sair pela casa, pelo portão da frente mesmo, como se fosse caminhar, porque se saísse durante a madrugada, poderia parecer suspeito. E ainda diz que a polícia não iria descobrir as mortes muito cedo. Porém, Patrick, ele não conseguiu fazer nenhum buraco no chão. Logo, ele fecha bem os sacos plásticos utilizando silver tape e deixa os corpos na sala. E finalmente limpa toda a cena do crime.
Em sequência, ele toma outro banho e ele tenta dormir em um quarto que tinha lá, um quarto com 2 camas. Porém, ele não conseguiu dormir até o amanhecer. Então ele pensa em fugir pelo matagal, mas como era 4 da manhã, ele também desiste. Ele fica com medo de ser pego pelo segurança do condomínio. Patrick, ele fica ali prevendo como seria ser preso no Brasil, já que as cadeias brasileiras são extremamente perigosas. Então ele pega o celular e manda novas mensagens. Aí me estuprariam 30 vezes, depois apagariam uma vela no meu cu, kkkk. Se me prender aqui eu não me importaria, ficaria vendo TV até os 80 anos. Então ao amanhecer, o Patrick ele pega um ônibus para Alcalá de Henares, que era uma cidade ali perto de Madrid, onde ele dividia um apartamento com outras 3 pessoas e ele trazia ali um saco com chaves, um celular, luvas, fitas adesivas, toalhas e tecidos manchados de sangue. Depois ele joga todos aqueles utensílios em uma lixeira em dias alternados para não despertar nenhuma suspeita. Com a história completa, os promotores acusaram Patrick pelo homicídio. E Patrick ele podia ser condenado à prisão perpétua. No dia 28 de outubro de 2016, Marvin Hicks foi preso na cidade de João Pessoa, acusado de participação no crime pelas suas mensagens. Um amigo do Marvin, ele viu as mensagens no celular, o Marvin não tinha apagado. Então esse cara ele compartilhou na internet e isso levou à prisão preventiva. A polícia cumpriu os mandados de busca na casa de Marvin e apreenderam um CPU, um passaporte e um livro. E esses objetos eles foram enviados à Espanha a fim de compor a investigação policial lá do local. Marvin se mostrou muito arrependido e triste com toda a situação e colaborou com a polícia, esclarecendo alguns pontos. E ele foi liberado no dia 30 de novembro de 2016. Mais tarde, ainda em 2016, Marvin foi acusado e foi preso novamente na penitenciária Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes pela participação no crime. No dia 27 de junho de 2019, após habeas corpus, Marvin teve sua prisão revogada e foi liberado provisoriamente com uma tornozeleira eletrônica. Até o momento da publicação deste vídeo, Marvin responde ao processo em liberdade condicional, sem previsão de data para seu julgamento acontecer. Patrick Gouveia foi preso e enviado para a penitenciária de Alcalá de Henares, Mecos. Porém, ele foi ameaçado de morte por detentes latino-americanos. Então Gouveia foi transferido para o presídio de Estremeira, na província de Madrid. Agora uma curiosidade, galera. Estremeira é considerada uma penitenciária de luxo. Lá tem ginásio polidesportivo, piscinas, biblioteca, mesas de ping-pong e é considerada uma moderna prisão lá na Espanha. Cada recluso tem direito a um jogo de lençóis e outros 2 cobertores, uma bolsa com artigos de higiene pessoal, talheres de plástico para todas as suas refeições, que são 3, e um cartão mealheiro, que é um cartão ali que amigos dos reclusos poderiam depositar dinheiro até um máximo de 100 euros. E esse dinheiro podia ser gasto nas lojas do interior da prisão. Os presos de Estremeira eles também recebiam roupas do estabelecimento, mas eles poderiam levar suas roupas pessoais. E pensando nisso, a irmã do Patrick acertou em sua decisão de mandá-lo para a Espanha de volta. Em 12 de dezembro de 2016, após um laudo psicológico, Patrick foi definido como um psicopata que não demonstra remorso nem compaixão com suas vítimas. E este laudo pericial foi acrescentado no processo judicial. Em 23 de dezembro, os restos mortais da família de Marcos e Janaína foram cremados na Espanha. E 12 de janeiro de 2017, suas cinzas foram sepultadas na Paraíba. Mais tarde, a prisão provisória de Patrick se torna uma prisão permanente a pedido da Promotoria da Espanha. E Gouveia vai a júri popular em outubro de 2018. O julgamento aconteceu entre os dias 24 a 31. Estavam presentes em torno de 60 pessoas, entre elas psiquiatras e família das vítimas. O júri declarou que Patrick Nogueira matou seus tios e primos totalmente intencionado, sem chance de defesa às vítimas. Patrick se declarou arrependido, porém não conseguiu conter o desejo de matar. Pediu perdão à família durante o julgamento e desejava ter evitado tudo aquilo, dizendo não ter escolhido aquele ato, argumentando que os sentimentos que chegaram nele eram muito fortes e ele não conseguia evitá-los. Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón porque no hay más cómo cambiar las cosas y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono. Solo contestaré las preguntas de mi abogada.
O júri deixou o veredicto a cargo do juiz do tribunal. A defesa indicou dano cerebral através de laudo, que apontava deformações no cérebro que afetaram as tomadas de decisão, e isso contribuiu para acesso de ira e raiva. Porém, toda esta tese foi negada pelo júri. Então, no dia 15 de novembro de 2018, a juíza Maria Helena Maior Rodrigo condenou François Patrick Nogueira Gouveia à prisão perpétua, revisável a cada 20 a 30 anos. Pena essa que prevê uma revisão onde o condenado é avaliado para saber se o mesmo tem condições de viver na sociedade novamente. Então é isso, galera. O crime A Chacina de Piós foi um pouco complexo para poder montar o quebra-cabeça, porque ele é um crime um pouco recente, né? Se for ver os outros crimes que eu já comentei. Ele é um crime que aconteceu em 2016 e terminou em 2019 praticamente toda a resolução do caso. Só que quando eu ia fazer as pesquisas, tinha várias notícias em tempos diferentes do que estava acontecendo, do que já tinha acontecido. Então eu tive que reunir todas essas pesquisas e fazer o resumo do que aconteceu. Então, galera, por isso eu peço o seu like e sua inscrição no canal. Ajude a divulgar e compartilha ali, se der pra compartilhar. Se não der, pelo menos se inscreva e acompanhe os vídeos, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!